Guerra dos Mascates. Grupo 4 História. Após serem expulsos do Nordeste brasileiro, os holandeses passaram a cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas, que eram suas colônias. Dessa forma, como eles já dominavam o refino e a comercialização do açúcar na Europa, a economia açucareira do Brasil entrou em crise. Assim, o poder econômico local passou a rodar em torno de Recife, dominado por comerciantes portugueses chamados de mascates. Devido à baixa da cana, os senhores de engenho de Olinda passaram a se endividar com os mascates de Recife. Ainda assim, eles continuavam a controlar o poder político da capitania de Pernambuco. A revolta dos mascates teve como principal causa a rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os mascates, sendo que os comerciantes portugueses contavam com o apoio do governador Sebastião de Castro Caldas. Essa rivalidade podia ser observada por meio da disputa entre Olinda e Recife pelo poder político da capitania de Pernambuco. Além disso, o favorecimento da metrópole aos comerciantes, a crise econômica em Olinda e o forte sentimento por parte dos aristocratas olindenses também são causas do conflito. A revolta teve início quando Recife foi elevado ao título de vila, o que favorecia os comerciantes portugueses. Objetivos: a aristocracia de Olinda iniciou essa revolta com o objetivo de dominar a região da capitania de Pernambuco. Ademais, a rebelião também tinha como objetivo fazer com que a coroa tratasse igualmente Olinda e Recife. Principais acontecimentos: em 1710, os senhores de engenho de Olinda, comandados por Bernardo Vieira de Melo e Pedro Ribeira da Silva, invadiram Recife, libertaram os presos e destruíram Pelourinho, que era uma coluna de pedra em que puniam os considerados criminosos em local público. A invasão teve como justificativa o fato de que os reficenses desrespeitavam as fronteiras entre as comarcas de Recife e Olinda. Em 1711, os comerciantes portugueses de Recife revidaram e invadiram Olinda. Eles destruíram vilas e engenhos durante a invasão. Também em 1711, a coroa portuguesa nomeou um novo governador para a capitania de Pernambuco, Félix José de Mendonça, e enviou tropas para conter a revolta e prender os responsáveis pelo conflito. A Guerra dos Mascates cessou em 1712 após essas medidas. Consequências: ao fim da guerra, o novo governador determinou que os principais líderes do movimento fossem presos. Além disso, em 1712, Recife recebeu o título de cidade capital de Pernambuco, o que evidencia que os comerciantes eram tanto favorecidos. Como consequência disso, a rivalidade entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses se intensificou ainda mais. Após 2 anos do fim das Guerras dos Mascates, em 1714, o rei que governava na época, Dom João V, concedeu perdão às pessoas que participavam do conflito, desde que não houvesse mais confrontos. Então, a fim de evitar novas revoltas, o governador Félix estabeleceu que a administração de Pernambuco seria alternada semestralmente entre Olinda e Recife. E aí, galera, hoje eu vou estar explicando para vocês sobre a revolta dos mascates. Vou estar falando sobre os antecedentes, sobre as motivações, os objetivos e até mesmo as consequências. Então, bora lá. Explicando para vocês sobre os antecedentes, da Guerra dos Mascates. Em meados, do século XVII, um conjunto de movimentos políticos começou a se mobilizar no Brasil colônia. No caso, foram os denominados movimentos nativistas. E esses movimentos expressavam o descontentamento dos colonos em relação aos abusos de Portugal que se intensificaram após a restauração portuguesa. E, às vezes, uma dúvida que pode vir, é que será que esses movimentos eles eram emancipacionistas ou não eram emancipacionistas? E não, gente. Eles não eram emancipacionistas e sim visavam a defesa de interesses locais ou regionais, tá? Então, após serem expulsos do Nordeste brasileiro, os holandeses passaram a cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas, que no caso eram as suas colônias. E dessa forma, como eles já dominavam o refino e a comercialização do açúcar na Europa, a economia açucareira do Brasil entrou em crise. E assim, o poder econômico local passou a rodar em torno do povoado de Recife, denominado por comerciantes portugueses, chamados pejorativamente de mascates. Mas quais foram as motivações da Guerra dos Mascates? Bom, a Guerra dos Mascates teve como principal causa a grande rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, sendo que os comerciantes portugueses contavam com o apoio do governador Sebastião de Castro Caldas, e essa rivalidade podia ser observada principalmente por meio da disputa entre Olinda e Recife pelo poder político da capitania de Pernambuco. E além disso, o favorecimento da metrópole aos comerciantes, a crise econômica em Olinda e o forte sentimento anti-lusitano por parte dos aristocratas olindenses também são causas do conflito.
A Guerra dos Mascates também teve início quando Recife foi elevado ao título de vila, o que favorecia os comerciantes portugueses. E quais foram os objetivos, né? A aristocracia de Olinda iniciou essa revolta com o objetivo de dominar politicamente a região da capitania de Pernambuco, né? Além de, a rebelião também visava a fazer com que a coroa tratasse igualmente Olinda e Recife. E por fim, os aristócratas também lutavam para que Recife fosse rebaixado ao grau do povoado. E por fim, quais foram as consequências, né, que essa guerra trouxe? Ao fim da guerra, né, o novo governador determinou que os principais líderes do movimento fossem presos. Além disso, em 1712, Recife recebeu o título, né, de cidade capital de Pernambuco, o que evidencia o favorecimento dos comerciantes portugueses pela coroa portuguesa. Como consequência disso, a rivalidade entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses se intensificou ainda mais. E após 2 anos, né, do fim de Guerra dos Mascates, em 1714, o rei que governava na época, que era Dom João V, concedeu anistia às pessoas que participaram do conflito, desde que não houvesse mais confrontos. E para quem não sabe, né, o termo anistia significa juridicamente o perdão concedido pelo poder legislativo a crimes que são considerados de natureza política. Mas a diferença, né, é que naquela época a sua anistia era monárquica, né, ou seja, dada pelo rei ou até mesmo às vezes pela rainha. E a fim de evitar novas revoltas, o governador Félix José estabeleceu que a administração de Pernambuco seria alternada semestralmente entre Olinda e Recife. E o que a gente pode, né, concluir com tudo isso que eu disse para vocês? Bom, Félix de Mendonça ele foi escolhido como governante, né? Ele apoiou os mascates e ordenou a prisão dos que estavam envolvidos com a guerra. E para evitar novos conflitos, o governador de Pernambuco estabeleceu que a administração seria alternada semestralmente, como eu disse, né, em cada cidade. E dessa maneira ele esperava garantir que nenhuma cidade se sentisse desfavorecida politicamente. Então, basicamente, a Guerra dos Mascates foi um período de confronto, né, entre os senhores de engenho de Olinda e dos comerciantes portugueses de Recife por questões políticas e econômicas. E por fim, Dom João V promoveu a cidade pernambucana ao posto de capital. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da explicação e espero também que tenha ficado claro, né, o que foi a revolta dos mascates. Fim. Obrigado a todos que assistiram. O Grupo 4 agradece.